Boa tarde a todas. E politicamente eu não vou incluir o masculino, porque se nós mulheres não nos ofendemos sendo tratadas no masculino, não tem por que os homens se ofenderem sendo tratados no feminino. E eu começo a minha fala me posicionando politicamente, que a minha fala vai ser um pouco diferente das que me antecederam. Eu não sou da área do direito, eu sou formada em letras, tenho mestrado em educação, mas eu acredito que o convite da organização hoje tenha sido, lógico, a professora do Departamento de Educação, mas principalmente a militante feminista, ex-organizadora da Marcha das Vadias, que já atuou em casos de detenção provisória feminina, em presídios masculinos e que trabalha com enfrentamento à violência contra a mulher há alguns anos. E é desse lugar de fala que eu montei a minha apresentação aqui hoje. Pode apagar a luz da frente, que eu quero que o pessoal consiga ver a projeção. Como professora, a gente tem mania de contar história, então vou começar contando uma historinha para vocês, que se chama A Roupa Nova do Imperador. Esse é um conto do Hans Christian Andersen, mas eu vou tomar a liberdade de contá-lo do meu jeito. A Roupa Nova do Imperador é a história de um imperador extremamente centralizador e ditador, que fazia questão de que o seu ego aparecesse mais do que todo o império. E o imperador tinha necessidade de ter sempre roupas novas, bonitas, e quanto mais ele pudesse expor a sua força, o seu domínio, a sua riqueza pelas roupas, ou seja, pela aparência, melhor. E ele foi lançando aos artesãos e aos costureiros e costureiras do seu reino, do seu império, o desafio de sempre trazer algo novo e algo mais ostentador. Até que em um determinado ponto, os alfaiates não tinham mais nenhuma ideia, e aí eles disseram ao imperador que eles tinham conseguido um tecido mágico que somente pessoas muito inteligentes conseguiam ver. E aí eles apresentam esse tecido, vocês estão vendo o tecido aqui, né? E aí eles dizem: nós vamos fazer uma roupa especial para Vossa Excelência, que somente as pessoas que são inteligentes conseguirão ver essa roupa, e assim ficará mais fácil você gerir o seu império, porque você conseguirá ver quem são os aliados que são realmente inteligentes. E o imperador, embora não visse nada ali, não querendo admitir que não era inteligente, diz: não, nossa, esse tecido é lindo, eu nunca vi um tecido tão maravilhoso. E os costureiros, eles vão descendo a roupa e mostrando para ele: olha, agora eu vou cortar, e aí passa a tesoura sobre a mesa. Enfim, vestem a roupa no imperador, e ele, no auge do seu ego, resolve fazer uma passeata, um desfile, para exibir para o seu reino quão maravilhoso ele era e que ele tinha uma roupa mágica que apenas pessoas inteligentes viam. Tendo dito isso para todo o reino, todo o seu império, as pessoas se juntaram na rua para ver que roupa era essa, que apenas pessoas inteligentes conseguiam ver. Passando um imperador nu, no meio de toda uma passeata pomposa, de todo um desfile pomposo, e as pessoas começam, né? Eu não estou vendo nada, mas enfim, eu não devo ser tão inteligente, mas eu não vou admitir que eu não sou inteligente, né? Nossa, é um azul lindo, realmente, eu nunca vi esse tom de azul, maravilhoso. Gente, mas tem certeza que azul está meio assim no sol? Não, é porque ele muda a cor no sol. Até que chega a um ponto do desfile que uma menina grita: olha, o imperador está nu. Eu vou parar aqui. Quando a gente coloca a instituição como um império que não pode ser questionado, e qualquer coisa que nos digam sobre ela tem que ser perfeito, nós nos colocamos no lugar do ridículo
de tentar tampar o sol com a peneira em relação às violências que são cotidianas. E, infelizmente, institucionalmente, o que geralmente acontece é que a criança que grita, olha, o imperador está, ou toma um tapa na boca. Bom, quando a gente fala de assédio, é preciso lembrar que o assédio está intrinsecamente ligado à cultura do estupro. As mulheres são vítimas de violência cotidiana no Brasil, do assovio na rua a ser encoxada no ônibus, do pai que estupra a filha ao patrão que acha que pode exigir de uma funcionária que se maquie para poder ocupar determinado cargo. Isso tudo faz parte da cultura do estupro. Por quê, Catarina? Porque a cultura do estupro pressupõe que o corpo da mulher é propriedade pública. E sendo propriedade pública, ele tem que atender aos interesses de uma sociedade que não é dela. Porque a sociedade pertence aos homens heterossexuais, brancos, cissexuais, de classe média, nível superior e que tenham determinadas posições sociais. E essa é a referência para julgar quem pertence e quem não pertence. Foucault chama a gente de anormais, quem está fora desse padrão, né? Na cultura do estupro e nos assédios que fazem parte dela, a gente ensina para as mulheres, não confie naqueles caras, não esqueça de trancar a porta, não more sozinha, não vá para a casa dele, não saia à noite, não faça contato visual, não abra a porta, não ande naquela rua, não atraia atenção, não beba muito, não esqueça o spray de pimenta, não passe seu número para ele, não use aquela saia curta, não convide ele para sua casa, não abaixe sua guarda, não vá para aquele bairro, não sorria, não saia sozinha, ou seja, não se sinta segura. E aí a gente ensina para a mulher que é normal não se sentir segura. E a gente ensina isso com tanta ênfase que as pessoas passam a naturalizar isso. E quando alguém diz, esse comportamento não pode ser normal, não pode ser natural, isso é assédio, essa é a criança que toma o tapa na boca. Institucionalmente, como já foi dito aqui, nós temos usado de estratégias de assédio como forma de gestão na UFLA, por exemplo. Alguns docentes, infelizmente, também usam estratégias de assédio como forma de domínio de classe ou de conseguir benefícios até sexuais de estudantes. Não é porque essa prática é recorrente que ela não é violenta. Não é porque essa prática é recorrente que ela não deve ser mudada. E dizer, a sociedade é assim, Catarina, as coisas são assim, sempre foram. Se a gente fosse se conformar com isso, nós ainda teríamos cidadãos escravizados no Brasil, por causa do seu tom de pele. A sociedade muda, a cultura muda, mas para mudar a gente precisa empurrar. Bom, dos sujeitos que sofrem assédio, essa imagem vem de uma cartilha do Sindicato do Andes, que é fácil vocês acharem na internet. É só colocar lá cartilha, assédio, Andes, que é o Sindicato Nacional, né, dos docentes. E é importante a gente reconhecer quais são as características ou quais são as consequências, inclusive físicas, sofridas pelas vítimas do assédio, que passam por dores generalizadas, distúrbios digestivos, as pessoas têm ânsia de vômito, têm diarreia porque estão tensas, né? Estão num ambiente de assédio, tremores, palpitações, depressão, pensamento ou tentativa de suicídio, insônia ou sonolência excessiva, isolamento, tristeza, redução da capacidade de se relacionar com outras pessoas e fazer amizades, cansaço exagerado, irritação constante, angústia, estresse, crises de choro, mal-estar físico e mental, aumento do consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, e aumento de peso ou emagrecimento exagerado. É lógico que a mesma pessoa vai apresentar características diferentes, quer dizer, pessoas diferentes vão apresentar características diferentes e consequências diferentes em relação ao assédio, justamente por causa de suas características pessoais e de como se afeta por essas violências. Se vocês forem parar para pensar nas experiências que vocês já viveram, todo mundo
mundo aqui já vivenciou, viu ou sofreu uma situação de assédio em algum momento. Presenciar assédio com mulheres, com certeza, todos aqui já presenciaram, e eu ouso dizer, inclusive no dia de hoje, quiçá nas últimas 3 horas. Quando nós pegamos essas características, que numa cartilha do Sindicato Nacional está falando sobre assédio moral dentro de uma instituição de trabalho, e nós falamos, por exemplo, das mulheres que são vítimas de estupro, muitas das características são iguais. Então, eu retomo a minha afirmação inicial. Assédio e cultura do estupro não estão dissociados. E a gente precisa começar a dar nome aos bois. A gente precisa começar a ser a criança que toma o tapa na boca e chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Fulano ou Beltrano não foi rude comigo ou não me descreditou. Ele me assediou por eu ser mulher. A minha fala não foi cortada por uma questão política. A minha fala foi cortada porque eu era mulher e eu estava dizendo algo que incomodava. E isso é assédio. Nós precisamos começar a dar nome às coisas. Enquanto nós não dermos nome, a gente não consegue combater. Porque enquanto nós não damos nome, nós estamos alimentando a invisibilização da violência. Bom, como denunciar, a fala da Gabriela foi extremamente apropriada, né? Institucionalmente, a gente tem a ouvidoria e com a implementação de caixa de sugestões, onde cada funcionário poderá expor anonimamente sua situação, não se intimidando com possíveis represálias. Isso é uma sugestão que também está na cartilha de assédio do antes. Eu ouso dizer, funcionários e estudantes. Mas numa instituição em que não é possível fazer uma denúncia anônima e que existe represália quando você faz uma denúncia, nós precisamos nos organizar, e aí eu estou falando sim de militância, para criar outras estratégias políticas para mostrar que o imperador está nu. E aí nós temos 2 ferramentas. Eu gostaria de lançar hoje aqui uma campanha e desafiar e convidar cada um de vocês a passarem adiante para outros sujeitos que frequentam essa instituição e que a gente comece a fazer registro sistemático de assédio em Lavras e na UFLA. O primeiro site que eu gostaria que vocês guardassem, não se esquecessem, é o Chega de Fio-Fio. O Chega de Fio-Fio foi a iniciativa de uma jornalista, vocês vão encontrar muita coisa sobre ele na internet. Oi? A professora Júlia conhece, eu não conheço ainda, mas espero ter oportunidade, porque ela foi genial nessa criação. Vamos trazer ela? Oba! Bom, no Chega de Fio-Fio, você pode fazer uma denúncia sobre uma história pessoal. Se você clicar no compartilhe sua história, ou denunciar o que viu. Mas você também pode fazer pesquisa sobre dados de relatos de assédio em determinado lugar. Por exemplo, na próxima página a gente tem aqui a Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. Cada um desses pontos aqui foi alguma denúncia de assédio feita, algum tipo de assédio que aconteceu naquele local. Quando você passa o cursor do mouse sobre os pontos, aparece a informação do tipo violência física, estupro, cantada de rua, etc. Como que denunciar ali vai fazer alguma diferença, Catarina? Se a gente está dizendo que nesses espaços, se o discurso hegemônico é de que nesses espaços públicos não existe assédio, e cada vez que alguma criança grita, o rei está nu, a gente diz, não, mas todo mundo está vendo a roupa, só essa criança que é burra. Se nós denunciarmos e começarmos a sistematizar os dados, ainda que seja eu gritando sozinha num determinado espaço, eu tenho dados para dizer, olha, não sou só eu. Quando a gente tem uma ouvidoria que não acolhe as nossas denúncias, nós precisamos, como militância, criar estratégias alternativas de registro
que respalda nosso discurso enquanto coletividade. Bom, no site do Chega de Fio-Fio, a criadora diz que ninguém deveria ter medo de caminhar pelas ruas simplesmente por ser mulher, mas infelizmente isso é algo que acontece todos os dias. Pouco se discute, quase nada se sabe sobre o tamanho e a natureza do problema. A Chega de Fio-Fio foi criada para lutar contra o assédio sexual em locais públicos, mas queremos aqui também lutar contra outros tipos de violência contra a mulher. Se eu digo, esse lugar que eu frequento é misógino, por exemplo, e alguém me diz, não é, mas eu te trago 15 relatos de assédio sofridos por mulheres diferentes naquele espaço, você não consegue mais continuar me dizendo que não é. Vocês estão entendendo o posicionamento aqui? Então, esse site é especificamente para registros de violências contra mulheres. Que fique claro, mulheres, ok? Mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres negras. Se você considera que a violência que você sofreu foi por ser mulher, foi por misoginia, você pode registrar aqui. Eu não estou dizendo que as denúncias oficiais não devam acontecer. A gente tem que fazer as delegacias da mulher funcionarem. A gente tem que empurrar a máquina. As casas da mulher foram construídas em todos os estados e na mudança do governo passado para o atual e com a dissolução da Secretaria de Políticas para a Mulher, os prédios estão vazios e não estão sendo utilizados. Nós precisamos empurrar a máquina sim. Mas empurrar a máquina quando a instituição nos oprime exige outras estratégias militantes. Além do Chega de Fio-Fio, nós temos mais uma ferramenta, que é o Tem Local. O Tem Local foi criado por um grupo do Rio de Janeiro, que funciona muito parecido com o Chega de Fio-Fio. Você faz o registro, ele entra no mapa. E quando você vai fazer o registro, em relação ao Tem Local, as violências estão geralmente ligadas às identidades de gênero e orientação sexual. O Chega de Fio-Fio fala de violência de gênero contra a mulher. O Tem Local fala de violências por causa de identidade de gênero, como no caso de pessoas trans, e de violências por causa de orientação sexual. E aí vocês veem, nós temos as lésbicas, os gays, bissexuais, transexuais, intersex, assexual, queer, pansexual e o heterossexual. Você vai identificar qual a sua identidade para fazer a denúncia. E queremos ser uma ferramenta do mapeamento da LGBTfobia, pois acreditamos que todo lugar deve ser um lugar. Que todo lugar deve ser um lugar que seja seguro, em que toda identidade de gênero seja respeitada e onde todo afeto seja motivo de orgulho. Esse é um texto do site. E o que eu estou sugerindo com isso? Bom, por que denunciar? Desculpem. Denuncie, pois o ódio não deve prevalecer. Denuncie, pois você ajudará a manter as pessoas ao menos mais seguras. Denuncie, porque as vítimas não serão expostas. Denuncie para que os movimentos sociais da sua região se unam e combatam a LGBTfobia. Denuncie porque você acredita que os dados oficiais não são tão verdadeiros assim. A sua denúncia então será tratada com descaso. Eu acho que eles definem muito bem do porquê que a gente deve denunciar. E aí, do que eu estou falando quando eu falo da gente militar, não só combater os assédios, porque a militância vai além disso. A militância vai a compreender o conceito de sororidade que vem do feminismo. O que a sororidade do feminismo nos ensina é que a violência feita a uma de nós é a violência feita a todas nós. Que se um colega de trabalho ou de sala está sendo assediado pelo meu chefe, todos nós que estamos naquele setor ou naquela sala de aula estamos sendo assediados porque ele não está respeitando a todos os sujeitos com equidade, que vai para além da igualdade. Eu quero ser respeitada na minha diferença. Eu quero ter o direito de não ser igual e ainda assim ter acesso via equidade a todos os aparatos sociais de cidadania. E na universidade pública isso é essencial. Sem isso, a universidade não é pública. Ela é privada e ela pertence ao imperador que está nu.
E aí eu paro a minha fala convidando a todas que se assumam feministas, porque o feminismo não é a luta pela superioridade das mulheres, é a luta pela igualdade, pela equidade entre pessoas. Mas para nós lutarmos pela equidade, nós temos que assumir que nós temos diferenças, nós temos que assumir que socialmente nós somos subjetivados de forma desigual a partir dessas diferenças e que essa desigualdade não deve ser mais aceita na nossa vida social, dentro ou fora da universidade. Mas dentro da universidade é inadmissível. É inadmissível, porque o próprio conceito de universidade não consegue existir se a gente continua tendo desigualdade, assédio e violência usando das desigualdades de poder. É isso, obrigada.